Testemunhos não vão surpreender a gente, eles nos surpreendem, né? Pelo menos eu cada vez fico surpreso com cada testemunho. Não sei você. Boa noite. Sou um filho amado de Deus, vencendo na área da orfandade, da rejeição, da ansiedade, da falta de paciência, da ira e mais algumas coisas que eu tenho orado para Deus para que Ele me mostre cada vez mais. Eu sou o Wendel. Amém? Parabéns para aqueles que estão aqui nessa noite, né? Nós já estamos chegando a 1/3 do nosso 30 semanas, ou seja, já semana que vem nós chegamos na nossa décima lição, né, no nosso 10ª decisão, e eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você é um vencedor, porque eu lembro no primeiro dia muitos desistiram e muitos ficaram pelo caminho, né? Então, se você chegou aqui, já comemore, já celebre, porque Deus é sinal de que você quer algo realmente mais íntimo, mais profundo de Deus e mais profundo com você. Abre sua apostila aí na página 103. Hoje nós vamos mais uma decisão. Semana passada foi trabalhado sobre confiar, sobre aprender a confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus, né? E confiar, eu preciso confiar. 1 João 4,16 fala assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então Deus nos chama a ter uma vida de confiança, uma vida de confiança nele, uma vida de confiança plena nele. Muitas pessoas têm dificuldades para confiar em Deus, né? Se frustraram ou esperavam algo de Deus e aquilo não aconteceu, ou alguma situação que você passou e você jogou a responsabilidade falando: Deus, onde você estava quando algo aconteceu e aquilo aconteceu, e você, sem entender, você começou a responsabilizar e a culpar a Deus, e a sua confiança em Deus foi abalada, né? Então, semana passada foi restaurada a sua confiança em Deus, em nome de Jesus. Mas hoje nós vamos aprender, o tema de hoje é aprendendo a confiar nas pessoas. Pastor, mas se até agora eu ainda estou tendo dificuldade para confiar em Deus, como que eu vou confiar nas pessoas? Né? Porque pessoas, elas nos machucam, as pessoas, elas nos ferem. E muitas vezes, quando somos feridos por outras pessoas, nós tendemos a desconfiar das pessoas, né? Então, hoje nós vamos aprender a confiar nas pessoas. Eclesiastes 4, de 9 a 12, fala assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem a ajuda, e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então é melhor sermos dois. A palavra de Deus, ela não mente, ela nos traz que é melhor que nós tenhamos amigos. Amigos que estejam dispostos e que nos ajudem a levantar, amigos que estejam caminhando conosco. E aí é preciso aprender a confiar nas pessoas. Talvez o seu caso seja reaprender a confiar nas pessoas, né? Talvez um momento da sua vida você confiou nas pessoas e por algum motivo as pessoas te machucaram, te traíram, e agora você perdeu e você criou uma dificuldade, gerou em você uma dificuldade de confiar nessas pessoas novamente, né? E é isso que nós queremos trabalhar nessa noite. E aí nós temos 2 tipos de pessoas, os 2 extremos. Nós temos aquela pessoa que ela não confia em ninguém, né? Eu não confio em ninguém, olha, eu não consigo falar com ninguém, eu não consigo abrir meu coração para ninguém, eu sou fechado porque eu não consigo falar nada da minha vida ou do que acontece para alguém. Aí algo de bom está acontecendo,
uma pessoa se aproxima de você, ou às vezes um relacionamento está surgindo na sua vida, seja ele amoroso, ou seja um relacionamento de amizade, e aí você começa a desconfiar, né? Opa, peraí, tá bom demais para ser verdade. Rapaz, quando que essa pessoa vai me trair? Quando que essa pessoa vai me dar um nó? Quando que essa pessoa vai me derrubar? Né? Quando que essa pessoa vai falar mal de mim? Às vezes você já fica preparado, esperando que algo negativo vai acontecer. De tão desconfiado, de um nível de desconfiança tão alto que você atingiu, você fala assim, meu Deus, ou quando essa pessoa vai me abandonar. Né? Muitas vezes isso é reflexo do nosso relacionamento com o nosso pai. Né? A pastora semana passada falou muito sobre isso, eu vou abordar só um pouco, mas muitas vezes o nosso relacionamento com as pessoas é reflexo do nosso relacionamento com o nosso pai ou com a nossa mãe. É por isso que muitas vezes pessoas que o pai ou a mãe abandonou muito cedo têm dificuldade e desconfiam que vão ser abandonadas sempre que se envolvem no relacionamento. Mas sem ser semana que vem, nas próximas semanas nós vamos trabalhar muito sobre isso. Então não quero entrar muito nisso, mas só dando esse exemplo para você. Então muitas vezes fica aquele sentimento assim, meu Deus, quando eu vou ser abandonado? Quando eu vou ser deixado? Quando essa pessoa vai me abandonar? Você vive num extremo, onde você desconfia de todos e de tudo. Mas também nós temos um outro extremo. Aquelas pessoas que ela não desconfia de ninguém, que ela se entrega muito fácil a uma amizade, que ela se entrega muito fácil a conhecer outras pessoas, a estar, a se relacionar, ela se entrega de corpo e alma sempre num relacionamento. Por mais que ela saiba que ela vai se ferir, mas ela se entrega totalmente no relacionamento. E aí nós temos que entender que a palavra de Deus, ela não é dos extremos. Nem para você se entregar demais, nem para você desconfiar de todo mundo. A palavra de Deus, ela vem trazer um equilíbrio para a nossa vida. Nós temos que ter uma vida equilibrada, onde nós confiamos nas pessoas. A palavra de Deus, ela fala, seja manso como a pomba, mas astuto como a serpente. Né? Seja brando como a pomba, mas astuto como a serpente. Nós devemos confiar nas pessoas, mas nós temos que ter cuidado também para não se entregar demais confiando em pessoas. Está instituída uma crise de confiança nas relações. Em linhas gerais, pessoas confiam pouco em outras e, por isso, em sua grande maioria, estão vivendo relacionamentos rasos e superficiais. Mas também vemos os que se entregam a uma confiança cega e, por isso, se machucam com facilidade. Né? Então, é necessário que você passe a confiar nas pessoas. A vida em unidade e em comunidade nos dá o benefício de aprender por meio dos erros e acertos dos outros. Não perca a preciosa chance de crescer com a ajuda de alguém. Deus não nos gerou para viver em isolamento, querido. Né? Eu sei que nós ficamos durante um bom tempo isolados, né? Nós ficamos durante um bom tempo isolados, e isso também atrapalhou demais, gerou uma ansiedade descontrolada, gerou depressão, gerou uma série de doenças, uma série de traumas para as nossas vidas. Mas Deus não fez eu e você para viver isolado. Por isso que Deus, ele criou, e uma das coisas que Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio para instituir duas coisas, a família e a igreja. E são duas coisas que dependem de relacionamento. Você não vai conseguir ser igreja se você não se relacionar com outras pessoas. Que igreja é essa que vive num mundo fechado, que sou só eu? Né? E aí começou aquela campanha, quando era a pandemia, do fica em casa, não, você é a igreja, mas se não há relacionamento com outras pessoas, como que eu vou poder exercer ser igreja? Como eu vou poder ser igreja se eu não me relaciono com outras pessoas? E uma das coisas que Jesus instituiu foi a igreja. E aí, do outro lado, a família. Né? Muitas vezes nós somos muito machucados na família, no meio que nós nascemos, e aí nós não conseguimos nos relacionar em família. Tem famílias que têm dificuldade, irmãos, de encontrar, de ter um momento à mesa. Um momento simples à mesa, mas muitas famílias, muitas vezes, têm dificuldade de se sentar à mesa e conseguir ter ali uma conversa, um ambiente de família. Porque houve
traumas, houve feridas que foram geradas durante a caminhada, que gerou uma desconfiança, e agora um não consegue mais confiar no outro, isso dentro de casa, dentro de uma família. Então Deus, Ele instituiu a família para que eu e você, nós pudéssemos ter relacionamentos, para que eu e você pudéssemos aprender um com o outro, né? Nós somos treinados, nós somos lapidados. É como você pegar um diamante bruto e você colocar aqui dentro da igreja. Ele vai ser lapidado como? Ele vai ser lapidado no relacionamento dele com outros irmãos, né? Um vai vir, vai dar uma batida de um lado, outro do outro, vai tirar uma lasquinha, mas é isso que vai nos aperfeiçoando. Eu gosto muito de um exemplo, muito do pastor Jetro, ele fala muito sobre isso. Deus, ele não constrói com tijolos, ele constrói com pedras. Porque ele pega pessoas imperfeitas, pessoas que são imperfeitas, e ali ele vai encaixando umas nas outras, e ali ele vai construindo um altar perfeito de adoração. Ele não constrói com tijolos, ele não constrói com uma parede tão bonita como essa. Então é necessário que você retorne, que você aprenda a confiar nas pessoas. Somos formados para andar em famílias, e nascemos em uma. Andar sozinho na fé é um perigo. Deus nos deu uma família para pertencer, a sua igreja. Não se atreva a andar sozinho, né? Não se atreva a andar sozinho, irmãos. Eu conheço muitas pessoas, tenho, né, muitos amigos, muitos conhecidos, e muitos até grandes homens de Deus, pessoas que me ajudaram na caminhada, no início da minha caminhada como cristão, ajudaram Kelly e eu no nosso casamento, no nosso relacionamento, mas chegou um determinado momento que eles começaram a se isolar, porque eles se frustraram tanto em relacionamentos com outras pessoas, tanto em relacionamentos na igreja, e eles começaram a se isolar, e eles começaram a se afastar, e eles começaram não, eu consigo fazer isso sozinho, eu oro sozinho, eu leio minha Bíblia sozinho, eu não preciso de igreja. Irmãos, eles se afastaram tanto, que eles esqueceram de quem Deus era na vida deles. E assim como eles nos ajudaram um dia, hoje eu oro para que eles retornem para a presença de Deus. Alguns tornaram-se até agnósticos, né? Outros se declaram agora ateus. Como pessoas que um dia estiveram em cima de púlpitos pregando, falando da palavra de Deus, mas agora eles são contra tudo aquilo que eles pregaram. Aí você fala assim, mas Deus, o que aconteceu que mudou tanto? Pessoas que foram traumatizadas, que ficaram marcadas por amizades, por desamizades, por frustrações em relacionamentos com outras pessoas, né? Quando você assiste, e eu tive a oportunidade também de estar na África, e ali nós fizemos um safari, quando você está andando, você vê bandos de animais. Elefantes, eles andam em bando, girafas, tem aquelas, não é gazela, é a corça, são várias, elas andam em bandos. E quando uma fica sozinha, quando uma se afasta, ela está pronta, ela está propícia, preparada para ser devorada por um predador. Você sabia que a leoa, ela que caça. E a leoa, normalmente, ela espera e ela ataca aquele que ficou separado do bando, aquele que ficou afastado do seu bando, né? Então, por que da importância disso, pastor? Porque quando você se afasta da presença de Deus, quando você se afasta da sua família, quando você se afasta da igreja, quando você se afasta de lugares de comunhão, você está sendo um alvo fácil para o diabo te pegar. Você está sendo um alvo fácil para que o diabo ele venha te arrancar de vez daquilo que Deus preparou para você. Por isso que a palavra de Deus fala que o diabo é como um leão que está ao derredor, buscando quem ele possa tragar, buscando quem ele possa pegar, né? E aí eu vejo muito essa analogia, ele está buscando alguém que se afastou, alguém que está meio machucado, alguém que está meio ferido. É aquele ali é meu alvo. Ele vai ser atacado. Pastor Carlito Paz fala, você está sempre a um passo da queda. E isso não é uma teoria do caos, né? A palavra de Deus, ela fala isso. Ela fala para aquele que está em pé, cuidado para que não caia.
Ou seja, nós estamos a um passo de cair todos os dias, nós estamos a um passo do precipício todos os dias. Depende muito mais de nós do que de Deus, se esse passo ele vai nos levar a uma queda de uma vez ou não. Então tome cuidado. Já vimos que quando dependemos de Deus, somos curados. Quando dependemos do próximo, dos mais experientes, então temos as chaves mais poderosas para a nossa expansão, cura e vitória. Né? A Carlos Marconde fala, nossa carne nunca melhora. Né? A perfeição ela só vai existir realmente quando você chegar no céu. E aí nós somos feridos por outras pessoas. Mas sabe por que a maioria das feridas, a maioria das vezes nós somos machucados por outras pessoas? Não é porque a outra pessoa é falha, porque nós também somos falhos. Mas nós criamos e geramos uma expectativa no outro de que ele não vai ser falho da forma que nós somos falhos. Né? Nós criamos uma expectativa de que meu esposo, meus filhos, meus amigos, eles não vão falhar da forma que eu falho. Porque a não ser que você seja já um anjo arrebatado sobrenatural, que você não falhe. Porque enquanto nós estamos aqui, somos pecadores e todos somos falhos. Mas nós criamos uma expectativa, um nível de exigência tão alto com outras pessoas. E aí nós falamos assim, olha, ele não pode falhar comigo. Mas nós nos esquecemos que aquela pessoa, ela está igual eu e você, ela está com uma plaquinha escrita assim, em obras, em construção, em manutenção. Né? Nós estamos aqui, nós estamos em obras. Nós estamos sendo preparados para viver algo daquilo de melhor que Deus preparou para nós, que é o céu. Né? Mas, enquanto isso, estamos em obras. E aí nós nos frustramos com as outras pessoas, não porque nós não achamos que ela ia errar, nós nos frustramos porque nós colocamos uma expectativa muito grande sobre aquela pessoa. E aí é onde nós falhamos, onde nós fracassamos. E aí gera toda uma consequência onde nós nos tornamos, nós começamos a desconfiar. Né? Se eu não me engano, há uns 5 lições atrás, eu acho que eu até compartilhei isso no grupo, uma das coisas que me levou a desconfiar das pessoas, irmãos, foi porque eu muito novo, eu estava namorando uma menina, já fazia um tempo já que a gente estava namorando, né? Na época eu estudava no Adventista, e eu estava namorando essa menina. Irmãos, por incrível que pareça, foi a única vez que eu passei sem recuperação. Né? Eu falei assim, acho que era Deus testando alguma coisa. Né? E ali eu passei aquele ano direto, e a menina não tinha ficado de recuperação. E aí aconteceu, e eu falei assim, olha, aí dava uma semana, e na outra semana vinham as provas de recuperação. Então, naquela semana, eu não tinha como encontrá-la. Aí eu falei o quê? Eu vou nas provas de recuperação para te ver, né, para te encontrar. Irmãos, quando eu chego lá, ela já estava com outro. Aí eu fiquei assim, né? Eu não sabia se eu ficava com raiva dela, se eu ficava com raiva de mim, se eu ficava com raiva do outro menino. Eu não sabia. Mas ali gerou em mim o quê? Uma desconfiança. Então, todo namoro que eu tive a partir dali, eu falava assim, quando essa pessoa vai me trair? Aí gerou o quê? Uma pessoa muito ciumenta, uma pessoa muito desconfiada. Principalmente sobre o ciúme. Era muito ciúme. Né? Tanto que quando eu comecei a namorar a Kelly, tinha muito ciúme da Kelly. Gerou uma pessoa muito desconfiada, muito ciumenta. Mas a responsabilidade já não era mais nem da Kelly. Era de algo que havia acontecido e agora eu trazia para todos os meus relacionamentos. E por isso que meus relacionamentos eles fracassavam. Até o dia que eu encontrei uma pessoa, que é a Kelly, e ela veio e consegue mudar tudo isso. É lógico que ela sofreu bastante, mas ela conseguiu mudar. Ela sofreu bastante, mas em nome de Jesus ela conseguiu mudar. A maior parte das nossas frustrações não é nem que o outro fez algo contra a gente, é que nós tínhamos expectativas que não foram supridas no outro. Mateus 7,12 fala assim, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhe façam. Né? Nós criamos uma expectativa no outro, de que o outro vai ser bom para nós, de que o outro vai alimentar aquilo que nós necessitamos, mas nós não somos bons
para as outras pessoas. Nós queremos ser tratados de uma forma, nós queremos ser ministrados, nós queremos ser tocados, nós queremos ser respeitados de uma forma, mas que nós não respeitamos e não geramos isso para as outras pessoas. De que forma você quer ser tratado? Será que você está tratando as pessoas da mesma forma que você quer que elas te tratem, da mesma forma que elas têm te tratado? Como que você tem tratado as pessoas? Como você gosta de ser tratado? Você gosta que as pessoas acreditem a você outra chance? Mas você não acredita às pessoas outra chance? Pelo contrário, você se fecha o seu coração e você fala assim, não, já fez uma vez comigo, vai fazer de novo, e vai ser sempre de novo e de novo. Quando você errar por querer ou sem querer, como você gostaria que as pessoas reagissem com você? Quando você erra, como você gostaria que as pessoas reagissem com você? Pastor, quando eu erro, eu gostaria que a pessoa me amasse, que a pessoa falasse assim, poxa, você errou. Mas você age assim com as pessoas? Como que tem sido a sua atitude com as pessoas? Então, como você gostaria de ser tratado? Trate, confie, peça ajuda, dê outra chance, perdoe e seja perdoado. A verdade é que sempre chegaremos mais longe quando decidirmos andar com mais alguém. Sozinhos até podemos chegar a algum lugar, mas dificilmente iremos longe. Né? Às vezes você fala assim, rapaz, cheguei já até aqui, estou tão bem. Irmão, você só chegou na metade daquilo que você podia ter chegado. Se você caminhasse com mais pessoas, talvez você estaria ainda mais longe daquilo que você está hoje. Né? Pastor, mas o senhor não sabe quanto é difícil. Eu sei, irmão. Isso é uma luta para mim também. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando para vocês, mas Deus sabe a luta interna que eu tenho. Né? Quando começou a questão de discipulado na igreja, e eu lembro isso há uns 6, 7 anos atrás, e aí começou aquela coisa de discipulado, a gente tinha que escolher alguém para nos discipular, né? Na verdade, o processo começou, você não escolhia, alguém indicava, a pessoa escolhia você, né? E aquilo não deu muito certo, não entrou muito na minha cabeça. Aí, passado um tempo, aí o pastor Mal, na época, me chama e fala assim, olha, eu vou discipular você e Kelly, aquela coisa toda. Irmãos, e eu ia toda semana lá e ele ficava assim, ele olhava para mim, eu olhava para ele e ele falava assim, e aí? Eu falava, e aí? Ele, você não quer falar nada? Eu falei, não tem problema nenhum não, estou bem. Aí ele olhava para mim e falava assim, então vamos orar? Eu falei, não, tá bom, vamos orar. E a gente orava, mas só Deus sabia o tanto de problema que eu tinha. Mas eu falava assim, como que eu vou falar para o pastor? Né? Você fica naquela mente assim, como que eu vou falar para o pastor? E não falava. Passado um tempo, eu consegui compartilhar, consegui me abrir, consegui caminhar com ele realmente. Né? Depois de um tempo, a gente conseguiu realmente caminhar, ter uma amizade realmente. E aí, então, Deus nos traz para cá e ele falece. Falei assim, Deus, agora que eu estava conseguindo confiar em alguém, agora que eu estava conseguindo compartilhar algumas coisas com alguém, como que eu vou fazer? Aí vem aquele sentimento de abandono, né? Vem aquele sentimento de abandono. Poxa, eu fui abandonado, por mais que você saiba, a pessoa faleceu, mas por mais que você saiba, o sentimento de abandono vem. E aí Deus nos coloca na nossa vida 2 pastores, o apóstolo Everaldo e o pastor Elber, que agora está em redenção. E ali a gente começa uma caminhada. E hoje, irmãos, eu já não tenho mais dificuldade. Muitas vezes ligo para eles e falo, olha, e aí, como que está? Quando teve os batismos aqui, eu mandei para os 2, né? Porque eu entendi que eu não devo caminhar sozinho, eu preciso caminhar com alguém que me leve a viver algo mais profundo com Deus, com alguém que me leve a viver coisas maiores. E aí eu mandei para eles, mandei foto, mandei mensagem, falei, pastor, muito obrigado porque o senhor está orando, estou orando aqui também por vocês, olha o que Deus está fazendo na igreja, é graças às suas orações, o senhor tem nos ajudado, tem nos dado suporte, tem me dado apoio. Irmãos, aí eles mandaram, felizes também, o carinho, compartilhar, você ter alguém para compartilhar das suas alegrias. Como é difícil quando nós não temos ninguém para compartilhar as nossas alegrias.
Pior ainda é quando você não tem ninguém para compartilhar suas frustrações. É importante você aprender a confiar nas pessoas. Se você é tão humano como eu, coloque aí, você tem alguma dificuldade em confiar em outras pessoas? Marque aí, página 105. Se você é igual eu, você vai ter dificuldade. Ações para reconquistar a confiança. Ações para reconquistar a confiança. Quando você brinca com uma criança por 5 minutos, conquistando um mínimo de apreço, se você não for o pai ou a mãe, mesmo assim obterá a confiança. Se a colocar no lugar alto e disser pule, se a criança tiver ao menos 3 anos, ela pulará sem hesitar. Quanto mais velha ela for, no entanto, mais experiências negativas terá. Né? Então, se você seja como uma criança, para você reaprender a confiar nas pessoas. Eu lembro, Maria Eduarda, a gente ia para Bonito sempre com meu sogro, e tinha uma tirolesa grande. A Maria Eduarda, ela devia ter uns 5 anos de idade. E eu segurava na tirolesa assim, eu abaixava, ela segurava nas minhas costas, né? Parecia 2 macaquinhos descendo aquele negócio. E ela pendurada nas costas, assim, a gente caía naquela água e depois eu voltava nadando com ela nas costas. E ela confiava. Hoje, a última vez que a gente foi a Olímpia, chegou lá, tinha que descer num tobogã lá, ela subiu, ela olhou lá de cima, falei, vamos filha, vamos com o pai. Não pai, daqui eu não vou descer não. Ela já não confiava mais. Mas eu tenho certeza que naquela idade, se eu falasse, vamos descer disso aqui, ela descia. Hoje a confiança já não é tão grande. Por quê? Porque algumas frustrações, algumas quedas, né? Alguns tombos que nós levamos, isso nos traz uma desconfiança. Mas é preciso você tomar uma decisão, é preciso você começar a confiar nas pessoas. E para isso, eu quero trabalhar com você 3 passos nessa noite, vai ser bem rapidinho. Primeiro, decida parar de julgar. A maior dificuldade que nós temos para confiar em outras pessoas é porque nós julgamos muitas outras pessoas. Né? Há um julgamento dentro de nós, né? Nós julgamos tudo que as pessoas fazem, nós julgamos como as pessoas falam, nós julgamos como a pessoa age, e aí fica difícil você confiar em alguém se você julga tanto. Né? Romanos 14:13 fala assim, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então, quando você julga outra pessoa, você está sendo uma pedra de tropeço da vida do irmão. Você julga tanto a outra pessoa que você não consegue amá-la. Madre Teresa de Calcutá fala, quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Quando você começa a julgar muito o outro, você começa a olhar muito para o outro, você não tem tempo para amar a pessoa. Que você julgou tanto que aí você começa a chegar e você fala assim, você nem abraça a pessoa, né? Ou então você fala assim, não, eu não quero, fulano não vai orar por mim não, porque ele nem crente não é. Outro dia eu vi ele lá em tal lugar. E está em pecado. Né? Tamanho é o nosso julgamento. Irmãos, eu tenho uma experiência que para mim ela é constrangedora, mas é uma das maiores experiências que Deus tratou comigo, algo muito profundo sobre julgar as pessoas. Nós estávamos lá no Moriá, na Estância Paraíso, lá na Igreja Batista da Lagoinha, e havia várias ministrações. E era de quinta até domingo. Irmão, era muita ministração, o dia todo ministração. Mas algo me chamou a atenção. Tinha 2 pessoas que me chamaram muito a atenção. Um era um rapaz que começava a ministração, começava o louvor, começava a oração, e aquele mover, aquela coisa toda, né? E todo mundo ali aleluiado. Rapaz, aquele cara, ele caía no chão, e ele começava a dormir. E aí o pessoal lá sempre vem com um pano, né, para cobrir, para não aparecer o cofrinho e tal, aquela coisa toda. E aí que ele se enrolava naquele negócio, dormia, irmão. Eu falava assim, meu Deus do céu. Eu falava, gente, o cara pagou caro para estar aqui, para ouvir ministração, para tudo, e o cara dorme, não pode. E a gente ia para o quarto, e ele não estava no nosso quarto, né, nós ficávamos 4 homens no quarto. E a gente ia para o quarto e a gente tirava muito sarro dele. Né? A gente brincava, a gente falava muito no quarto. E havia também uma outra mulher. Irmãos, começava uma ministração, essa mulher, ela
era tomada assim pelo Espírito Santo e ela, puf, caía. Mas toda hora, começava, acho que o menino ia cantar, ele tocava uma nota, essa mulher já caía. Eu falava assim, meu Deus do céu, que unção é essa? Eu não consigo. Eu olhava e falava assim, Deus, eu acho que eu não sou tão crente assim. Deve ser algum tipo especial de crente, porque olha, né, algum poder tão sobrenatural e eu não vivo isso. Que é isso? Né? Aí outro dia nós estamos lá em São José, os guri ficam tirando saco, eu recebi um Hadouken lá e caí, né? É outra história. Mas toda vez essa mulher caía, irmão. Aí era outra coisa também. Eu chegava na hora de almoçar, ou os momentos que eu encontrava a Kelly, eu falava assim, amor, mas não é possível, aquela mulher toda hora cai. Alguma coisa está acontecendo. Ela deve ter labirintite. Só pode. Rapaz, no final eles faziam uma dinâmica de grupo, igual nós temos aqui no final. E aí nós chegamos naquela dinâmica de grupo. Quem cai no meu grupo? A mulher e o cara. Falei assim, agora eu vou descobrir. Agora nós vamos descobrir. E eu continuei julgando eles. E era o último dia já, era uma das últimas dinâmicas que a gente tinha. Aí depois tinha mais uma dinâmica e em seguida a gente ia embora. Mas quando chegou no grupo, a gente tinha que compartilhar o que nos levou a estar ali. Por que nós estávamos ali? E aquele rapaz, ele começa a compartilhar e ele começa a falar assim, ele fala assim, eu tô há mais de um ano numa depressão profunda. Minha vida acabou, perdi mulher, eu perdi emprego, eu perdi tudo, eu entrei numa depressão profunda e pessoas me mandaram para vir para cá para ver se eu consigo restaurar. E está com 3 meses que eu não sei o que é dormir. E aqui Deus me tratou de uma forma tão profunda que eu tinha paz para dormir. Eu nunca consegui dormir e descansar tanto igual aqui. Mão do céu, eu não sabia onde eu colocava a minha cara. Eu comecei a ficar com a vergonha, eu fiquei tão constrangido que depois eu fiquei com vergonha já de falar. Aí aquela mulher, ela começa a falar assim, irmãos, e olha só como Deus é engraçado, né? Da mesma forma que eu julguei, Deus parece que trouxe a resposta das palavras deles. Porque aí ela começou a falar assim, irmãos, eu durante a minha vida toda, eu fui prostituta, eu era mulher de programa. E hoje, eu me entreguei tanto para outros homens que eu nem conhecia, que hoje, quando eu escuto o primeiro acorde, eu não consigo ficar em pé com a presença do Espírito Santo, porque eu já quero me entregar para Jesus, porque Ele me respeita como nenhum homem me respeitou. Ai, irmão, eu não sabia se eu chorava, se eu ia embora, para mim ali acabou. Eu fiquei com tanta vergonha, que no final eu abracei os dois, e a única coisa que eu falei assim, perdão, e obrigado pelo seu testemunho. Tamanho foi o tratamento de Deus. Então pare de julgar as pessoas. Você não sabe a história que aquela pessoa viveu. Você não sabe as marcas que aquela pessoa trouxe. Eu sempre falei muito do meu sogro, e Kelly também fala sobre o pai dela. Mas nós não o julgávamos. Pelo contrário, nós amávamos ele. Porque nós sabíamos a história dele. De um homem abusado, de um homem maltratado, de um homem que era espancado pelo pai, pelo padrasto, de um homem que trabalhava o dia todo, chegava e o padrasto olhava e falava assim, olha, você chegou atrasado, a sua janta você não vai jantar, e jogava no lixo, e dava uma surra nele. Então, ele não tinha como oferecer aquilo que não tinha. Cuidado quando você julga uma pessoa, você não conhece a sua história. Caminhe com a pessoa, ore pela pessoa e pare de julgar, que eu tenho certeza que você vai voltar a confiar nas pessoas. A verdade é que somente Deus pode julgar uma pessoa, porque somente Ele conhece de fato as motivações de alguém. Ao mesmo tempo, existem situações com as quais não podemos ser coniventes, né? Você não julgar uma pessoa não quer dizer que você está compactuando com o pecado dela. Tá? Você ser conivente com o pecado é uma coisa, você julgar é outra.
2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Reflita, página 107. Você tem o costume de julgar os outros? Se você é tão humano igual eu, você vai colocar aí também sim, né? Mas reflita, responda aquilo que realmente está no seu coração, tá, irmão? Decida falar no grupo de apoio. 2 Coríntios 1, de 8 a 11. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Isso aqui é Paulo escrevendo, irmãos. Só faltou ali no final ele colocar assim, obrigado pelo seu silêncio. Paulo estava num grupo de apoio, igual você, né? Ele está escrevendo ali, olha, foi tão difícil o que a gente viveu na Ásia, que chegou um momento onde eu pensei em morrer, onde eu pensei em acabar com a minha própria vida, onde eu pensei em suicidar. Mas Deus não permitiu. Ele está abrindo, Ele está rasgando o seu coração para outras pessoas. Ele está ele está confidenciando aquilo que estava no íntimo do coração dele. Por isso que muitas vezes nós ficamos com dores, nós ficamos mal, por isso que muitas pessoas estão em depressão hoje, porque elas não conseguem compartilhar aquilo de mais duro que tem no seu coração, né? Por isso que tem tanta gente gastando dinheiro em terapia, né? Gasta em terapia. Quando talvez a pessoa que está do seu lado poderia, sem custo nenhum, te abençoar e você se livrar disso. Jesus é a verdade e o caminho, e o maior presente de Deus para quem confia nele é a nova vida, nova maneira de ver e de viver. Terceiro, decida falar com um confidente. Terceiro e último, decida falar com um confidente, né? Deus te chama para ter um confidente, e aqui você pode ter um confidente, né? No caso, nesse primeiro ciclo, a pastora e eu estamos à disposição, algumas pessoas já têm nos procurado, né? Mas decida ter um confidente, decida compartilhar, escreva a sua história. Você tem escrito suas memórias? Pastor, está muito difícil, eu não consigo escrever as minhas memórias. As suas memórias é o quê? São suas memórias. Quando você era criança, quando você nasceu, como foi esse relacionamento com seu pai, com sua mãe. Você cresceu na adolescência, eu tive problema assim, eu fugi de casa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É importante você escrever isso. Trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? O diabo, irmãos, ele sabe o seu nome. O diabo, ele sabe o seu nome, só que ele te chama pelo teu pecado. Já Jesus, ele sabe o teu pecado, só que ele sempre vai te chamar pelo seu nome. Saiba disso. Quem te acusa e quem te chama pelo teu pecado é o diabo. Jesus, ele sempre vai te amar e te chamar pelo nome, como um filho, uma filha amada, né? Salmos 32, de 1 a 5, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Isso é Davi falando. Davi escrevendo para o Senhor.
Davi falando sobre o que ele havia feito. Que enquanto ele não conseguia confessar, enquanto ele não compartilhava os seus pecados, aquilo secava os seus ossos, aquilo doía a sua alma. Talvez a dor que você está na sua alma é porque você não consegue falar. Comece a falar, comece a buscar. Ao confiar em Deus, que Ele irá guiar vocês, seu confidente, aprendemos a confiar em nós mesmos e nos outros. Começamos a fazer amigos verdadeiros no 30 Semanas, em nosso grupo de apoio e na igreja. O grupo de apoio é para você fazer uma amizade, para você gerar ali uma amizade verdadeira. Mas você não vai conseguir viver uma amizade verdadeira se você viver uma vida de amizades superficiais. Oi, tudo bom? Bom dia. Muitas vezes você pergunta para a pessoa, como você está? E tomara que ele fale que está bem, porque eu só perguntei por educação. Muitas vezes a gente faz isso. Como você está? Se a pessoa olhar para você e falar assim, não estou tão bem não, aí você já fala assim, não, mas é assim mesmo, depois melhora, né? Olha, estou orando por você. Nunca orou pela pessoa e nem vai orar pela pessoa. Então comece a mudar. Tiago 5,16, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Irmãos, e aí vai falar sobre os requisitos do confidente, tá? Você pode ler depois, mas já é muito daquilo que já foi ministrado na 3ª semana. E aí embaixo você vai responder, você tem um confidente? Sim ou não? Conclusão, não importa o que apareça em seu caminho, você e Deus podem enfrentar juntos. A obra mais perfeita de Deus não foi os céus, não foi a terra, não foi os animais, foi eu e foi você. A obra mais perfeita que Deus criou está em mim e está em você. E por isso Ele soprou o Espírito dEle em mim e em você. Entenda isso e tenha certeza disso. Gostaria que vocês colocassem em pé, eu quero orar nessa noite, nós passei um pouquinho do tempo. Eu quero orar nessa noite. Eu quero que você feche os seus olhos. E nessa noite, você comece a orar para Deus, lembrando de momentos em que você passou e que foram gerando desconfianças em outras, você começou a desconfiar de outras pessoas. Comece a orar para o Senhor e comece a pedir para Ele. Nessa noite é uma noite de cura, irmãos. Voltar a confiar nas pessoas é um processo de cura, é um processo de libertação. Libertação não é só expulsar demônios, né? Tem gente que acha que libertação é ficar expulsando demônio. Não, libertação é também um processo de cura, onde nós voltamos a confiar nas pessoas. Isso é ser liberto. Comece a orar ao Senhor. Deus, mostra, ó Pai, aonde começou, ó Pai, essa desconfiança, onde começou essa insegurança, Deus. Aonde que isso foi gerado, aonde que isso foi criado nas nossas vidas, Deus. Se Deus te traz a memória, comece a orar para Ele agora, para que Deus venha restaurar a sua confiança, a sua capacidade de confiar nas pessoas. E talvez você não confie nem em você mesmo. Talvez você já fracassou tanto, você já falhou tanto. Você está num processo, num ciclo, onde você vem à igreja, você recebe a palavra, você sai daqui, muitas vezes você vem aqui à frente, você ora, você chora, você se derrama, mas amanhã, no outro dia, você está caindo no mesmo pecado, e aí vem aquele peso de acusação, aquele peso de incapacidade, aquele peso de que você é fraco, de que você é falho, e aí você não consegue confiar mais nem em você. Então ore ao Senhor nessa noite, falando, Deus, eu preciso restaurar a confiança que há em mim. Eu preciso voltar a confiar em mim, que eu sou capaz de vencer os meus pecados. Comece a orar para o Senhor.
Aqui é um momento entre você e Deus. Comece a orar